Antecipar mudanças para mitigar riscos negativos e alavancar oportunidades. Esse sempre foi o principal objetivo das empresas, sociedades e indivíduos ao tentar prever o futuro. Só que, como disse Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, o pensar do futuro não é mais uma extrapolação linear do passado. A disrupção de modelos de negócio gerados pelas novas tecnologias exige que se pense o futuro a partir de novos paradigmas. Sendo assim, o futurismo atual tem como base entender a complexidade do mundo atual, identificando os sinais de mudança na tecnologia, na cultura e no comportamento do consumidor. E para exercer o futurismo, é necessário ter múltiplos conhecimentos como tecnologia, design, antropologia, economia e ciências sociais, entre outros. O fato é que o futuro não é mais como antigamente. Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital, Academia em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Daniela Kleinman, fundadora e CEO da Future. A Daniela é futurista, palestrante, consultora especialista em comportamento do consumidor e um dos principais nomes do futurismo do Brasil e da América Latina. Ela é formada em tecnologia e futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pós-graduada em pesquisa de tendências pela Universidade de Barcelona e professora de Cool Hunting e futurismo da Universidade SPM de São Paulo. Com mais de 15 anos de experiência em comportamento do consumidor e novas tecnologias, a Daniela é fundadora e CEO da Future, uma empresa líder em previsão e estratégia que ajuda líderes e organizações da Fortune 500 a se prepararem para futuros complexos. Bom, Dani, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E eu queria começar te fazendo já a primeira pergunta para a gente estabelecer aqui o piso, né? O que é futurismo, né? Como é que isso funciona e como é que você trabalha? Fala um pouco para a gente dessa tua atividade. Oi, Sérgio. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou super emocionada de poder bater esse papo contigo, de estar aqui no Cena Digital. Então, assim, vamos nessa. Espero que a gente consiga ter um bate-papo bem inspirador para todo mundo. Bom, futurismo, eu sei que é aquela imagem que já imagina que eu vou pegar aqui minha bola de cristal e começar a fazer um monte de adivinhações, mas basicamente não é nada disso, né? O que eu faço eu trabalho com dois tipos de futuro diferentes, por isso até que a gente fala que são futuros, né, e não um futuro só. Mas enfim, eu trabalho com dois tipos de futuro diferentes. Um deles é o que a gente chama de futuro mais a curto prazo, que é um futuro de 0 até 5 anos, onde a gente traça cenários possíveis para de 0 até 5 anos, e geralmente ele é totalmente baseado no comportamento das pessoas. Então, basicamente, o que eu faço é usar uma série de metodologias para poder estudar comportamento de pessoas, consumidores, hábitos, desejos, enfim, absolutamente tudo que vem a partir de um certo tipo de consumidor, geralmente que eu trabalho com consumidores betas, ou seja, consumidores que estão mais alinhados com o futuro, né? A gente está sempre falando de coisas muito mais alinhadas com o futuro, e efetivamente as empresas usam muito esse tipo de futuro próximo para pensar nas suas inovações, novos produtos, novos serviços, coisas incrementais, mexer em planejamento, mexer no posicionamento de marca, enfim, esse universo todo vem tipo de comportamento das pessoas. E tem um outro tipo de futuro, que é um futuro mais a longo prazo, é um futuro de 5 até 50 anos, então bem mais longe. Esse foi o que eu fui para Israel estudar, né, que eu fiquei fazendo meu curso imersivo de 3 meses, diariamente, e ele é baseado totalmente nas novas tecnologias. Então, quais são as tecnologias que estão surgindo, como elas funcionam, e obviamente como elas vão impactar o comportamento das pessoas, todos os negócios, todos os mercados, e eventualmente o futuro do planeta também. Então, basicamente, o futurista, o que ele faz ele combina esses dois tipos de futuro, né, o futuro mais a curto prazo pelas pessoas, com o futuro mais a longo prazo pela tecnologia, e a gente, misturando isso, consegue efetivamente ajudar as empresas a desenhar caminhos possíveis, roadmaps, inovações, enfim, absolutamente tudo que você pode imaginar que vem de briefing em cima disso. E quando você fala de comportamento do consumidor, você está falando de analisar essencialmente o B2C, o consumidor, ou o B2B, o comportamento também de corporações?
Ele pode se aplicar para as duas coisas, não tem dúvida nenhuma. Assim como o meu negócio está se transformando, o negócio também do meu partner business também vai estar se transformando. Então ele funciona para as duas metodologias, tanto para consumidor final quanto para B2B. Aí, é claro, a gente vai usar um conjunto de metodologias um pouco diferente. Para cada projeto, né, eu monto metodologias customizadas que vão fazer mais sentido para aquilo, mas sem dúvida nenhuma ele funciona tanto para B2B quanto B2C. E quando as empresas chamam você para fazer um trabalho, é no momento de planejamento estratégico, porque a gente até entende de 1 a 5 anos, né, o que vai acontecer e tal. Mas quando é que uma empresa chama você para olhar os próximos 50 anos? Em que circunstância? Poxa, sabe que agora a pandemia acabou impulsionando muito o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso há quase 20 anos, e antes era uma coisa, para que eu preciso disso? Eu já sei o que eu tenho que fazer, meu modelo de sucesso a partir de agora é repetir o que já deu sucesso antes, né? As empresas sempre pensaram muito nisso. E a pandemia, como ela foi muito drástica, ela fez com que as empresas percebessem que elas estavam muito pouco preparadas para tudo que aconteceu, né? A gente já tinha previsões em cima de diversas coisas, faz muitos anos que eu já falo de novos modelos de trabalho, faz muitos anos que eu já falava de novos modelos de educação, de que o varejo ia se transformar radicalmente, a desmaterialização do varejo. Enfim, já levo esse assunto há anos para o mercado, mas as empresas não estavam tão preocupadas. Não, o time que está ganhando não se mexe. Acho que a pandemia o que ela fez foi escancarar o quanto os negócios estavam despreparados para todas essas mudanças que poderiam acontecer, e efetivamente agora elas vêm de diversos momentos diferentes, de diversas áreas da empresa diferentes, com uma mentalidade de estar future ready, estarem preparados já para o que pode vir de futuro. Então o meu trabalho é, independentemente do momento que ele pede, se é para uma inovação mais a curto prazo, ou se é esse novo desejo de eu preciso saber tudo que pode vir a acontecer no futuro, para eu poder já estar com planos desenhados para isso, que está motivando justamente esse desejo de saber os 5 a 50 anos. Né? Então, a gente faz cenários possíveis de tudo que pode acontecer, e como a empresa pode estar preparada para tudo isso. Não só preparada para coisas ruins, mas, claro, em cima das coisas que vão acontecer, vão mudar, novas tecnologias, novos comportamentos, as empresas têm oportunidades também, né? Então, quais são as oportunidades de sair na frente? Quais são as oportunidades de desenhar novos produtos, novos serviços antes? Qual a oportunidade de fazer uma guinada total no meu negócio, no meu core, expandir o meu core, que eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente fala sobre futuros, né? H1, H2, H3. Hoje eu sou isso, amanhã eu tenho que ser mais que isso, depois de amanhã eu tenho que ser muito mais que isso. Então, acho que as empresas começaram a perceber que elas também precisam estar em constante movimento para estarem future ready, preparadas aí para tudo que pode acontecer e com planos na manga. Isso me faz lembrar muito uma coisa que eu ouvi no teu site, né? O negócio do futuro e o futuro do negócio, que são duas coisas distintas. E eu acho que as empresas em geral, eu acho que elas têm um problema que é até que ponto eu vou mantendo o meu negócio atual e até que ponto eu tenho que deixar desencarnar esse negócio atual e começar a investir no negócio futuro. Existe uma necessidade imediatista do acionista por resultado, e o preparo de uma empresa para ela estar future ready significa você pegar parte do orçamento dela de investimento e começar a aplicar em outra coisa. Como é que você resolve essa questão? Existe um percentual, existe um momento, ou certo mesmo é quando a empresa está sentindo que a coisa está pegando, o EBITDA dela está caindo, que está na hora dela fazer alguma coisa? Quando é que é o momento, certo? Essa é a pergunta do milhão, né, Sérgio? Eu acho que quando ela está sentindo no EBITDA, é porque já ferrou, está erradíssimo. A empresa jamais deve chegar nesse lugar para ela começar a pensar em se tornar future ready ou inovar, né, ou se transformar, seja qual for a palavra que ela usa, porque tem várias palavras para isso, né. Então, assim, eu acho que primeiro é quando está tudo bem. Primeira resposta é essa, quando está tudo muito bem, quando eu estou arrasando, quando eu estou assim, tranquilão, é quando eu efetivamente preciso começar a pensar que eu tenho que investir no futuro daquela empresa, daquele negócio, daquele mercado, porque às vezes não é uma empresa que está indo mal, é um mercado que pode ser que não vai existir mais no futuro, né? Tem vários mercados inteiros que vão deixar de existir. Então, eu posso ter uma empresa maravilhosa, muito saudável hoje, mas se meu mercado deixar de existir, dancei completamente, né? Então eu acho que é quando tá tudo bem. A primeira resposta é essa, né? A segunda resposta é, eu não gosto muito de mexer no core, na galinha dos ovos de ouro. Enquanto ela tá funcionando, a minha opinião pessoal é que a gente tem que manter ela rodando e ela funcionando muito bem. Eu não gosto de interferir
nessa galinha dos ovos de ouro que está funcionando, o core dela. Mas eu acho que é absolutamente necessário que a gente tenha o que muitas empresas chamam de área de inovação, ou um consultor externo. Muito do meu papel, muito para muitas empresas, é ser esse tipo de consultor externo, ou seja, ser uma área de inovação externa, quando ela não tem uma área de inovação externa, ou trabalhar com a área de inovação interna da empresa, para que efetivamente a gente desafie aquela empresa a mudar, né? Então, sim, eu entendo que a gente precisa colocar uma certa verba especial nesse tipo de área, seja interna, seja externa, como for. Essa área não pode ter metas ligadas ao core da empresa, não faz sentido nenhum. Se a gente colocar metas, a gente matou a inovação imediatamente, né? A gente tem que deixar aquilo muito mais solto. E para mim, o grande briefing para essa área, ou para esse consultor externo, enfim, seja como você escolher trabalhar, você precisa criar a empresa que vai matar a minha empresa. Esse é o briefing, o único briefing que você precisa dar para essa área de inovação. Então, você precisa criar uma empresa ou um negócio que vai me matar. E essa empresa vai trabalhar nisso, e vai gastar dinheiro nisso, e vai ter liberdade para poder criar efetivamente esse caminho. O interessante que a gente observa ao criar essa grande empresa, um negócio que vai me matar, eu acabo criando diversas oportunidades para a galinha dos ovos de ouro, para o core da empresa. Então, daí vão saindo várias soluções que não vão me matar, mas que são incríveis, inovações maravilhosas para incorporar na minha empresa, e eu acabo ficando cada vez mais parrudo no meu core, e ao mesmo tempo eu acabo focando sim, numa inovação absolutamente disruptiva, que se ela vingar, que se ela efetivamente me matar, tudo bem, sou eu mesma me matando, é uma autofagia, eu continuo com o mercado e tá tudo tranquilo, né? Então é um modelo que eu gosto de trabalhar, que na minha cabeça, enfim, dá resultado e acaba fazendo sentido também para a empresa, né? Eu acho que essa questão de matar, né, que era uma coisa muito do Innovator's Dilemma, né, aquele tipo de literatura. Isso. Hoje você vê empresas como o Google, né, que se transformaram num conglomerado, a Alphabet, que deve ter, sei lá, 13, 14, 15, não sei quantas empresas, que vai desde algoritmo de busca até uma instituição lá que está pensando na longevidade das pessoas, né? Então, na realidade, você continua com o algoritmo de busca, né? Mas você vai percebendo que você pode, em função dos teus ativos tangíveis e intangíveis, entrar em outros negócios, entrar na saúde, entrar na mobilidade, né? E uma outra coisa também que passa muito pela minha cabeça é que você hoje nas metodologias ágeis, OKRs e etc., essas metodologias, elas partem do princípio de que não adianta mais fazer planejamento anual, porque o mundo está mudando muito mais rapidamente do que isso, então não adianta fazer um só budget. Então, o que é que eles fazem? Revisão trimestral, você tem uma cadência trimestral mínima de você rever esses projetos. Agora, se as coisas estão mudando trimestralmente, como pensar daqui a 5, como pensar daqui a 10 anos? Qual é o grau de assertividade que você vai ter, afinal? Perfeito. Eu gostei disso que você falou, né? Ou seja, a gente está pensando a mais curto prazo, né? A gente está diminuindo o nosso tempo. É claro, para mim, daqui a um ano as coisas mudaram muito. Se a gente só revisitar daqui a um ano, antes era 5, né, Sérgio? O plano era de 5 anos, ficava se mantendo esse plano de 5, não se revisitava. Depois passou a se revisitar a cada um ano e agora a gente revisita a cada 3 meses, faz todo sentido. Mas para mim também faz sentido a gente fazer e aí que entra a resposta para a sua pergunta, a gente precisa também, principalmente quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, a gente precisa começar a fazer planejamentos mais a longo prazo. Por quê? Porque o a longo prazo também é importante para a gente medir impacto, né? Quando eu faço tudo a muito curto prazo, eu não consigo medir impacto das coisas que eu estou fazendo, né? Das ações que a empresa está tendo. E a gente chegou no mundo como a gente chegou. Como eu não estou vendo impacto, hoje faz sentido eu abrir mais uma fábrica. Eu não medi o impacto que aquela fábrica vai ter, né? Por exemplo, naquela comunidade, no mundo, na poluição, enfim, no tráfego local. Eu preciso medir isso, ou seja, eu preciso fazer sempre a partir de agora um planejamento curto prazo e longo prazo. Então, eu preciso combinar essas duas coisas. No longo prazo, a gente vai ajustando sempre, de acordo com as mudanças que vão acontecendo, e o curto prazo a gente vai revisitando, como a gente já faz, mas na prática, como, enfim, você é o grande expert de fazer isso de dentro das empresas, né? Então, assim, a assertividade de futuro é óbvio, o futuro não existe, a gente que vai construir ele, mas com certas metodologias a gente consegue, sem dúvida nenhuma, criar possibilidades do que deve acontecer. A gente tem sempre as grandes macro tendências, a gente analisa elas em cima de cada mercado, e a gente consegue, sim, traçar possibilidades
tranquilas, assim, de níveis bons de assertividade, mas é isso, não é um caminho, né? Por isso que a gente fala cenários possíveis. A gente sempre cria uma série de possibilidades de caminhos, de cenários, um deles sempre vai estar bastante preciso, né? Então, de alguma maneira, eu vou estar pronto para aquilo. E quando a gente começa a avançar um pouquinho mais no tempo, avancei mais 10 anos, vai ficando um pouco mais claro qual daqueles 5 ou 6 caminhos possíveis que a gente vai acabar seguindo, né? Então, a gente vai também medindo por possibilidades, por cenários possíveis, e não é um chute, um grande chute, né? Seria muito irresponsável a gente falar, vai que é isso. Eu vejo também o Acredita, confia. seguinte, você vê empresas, não só um Google da vida, uma Amazon, mas eu acho que tem empresas menores também que estão começando a despertar para possibilidades que você não precisa matar o seu negócio e que você pode crescer e ter outros negócios e também conviver com outras oportunidades. Então, não se trata mais da escolha de qual é o negócio que eu vou ter, e sim como que eu posso alavancar a minha proposição de valor através de um número de negócios que seja sustentável para mim. Então, eu posso caminhar com 3, 4, 5 negócios, né? No extremo, você tem um Facebook que no H1, H2, H3, ou uma dessas grandes fangas aí, né, como eles chamam, a estratégia deles é que empresa eles vão comprar, né, nem mais no que eles vão investir, é que eles vão comprar, Exato. Que seria o extremo oposto disso. Agora, mudando um pouco de pergunta, eu queria saber o seguinte, dentro daquilo que você tem levantado, que você tem conversado, que você tem analisado, que negócios têm te surpreendido mais do ponto de vista de perspectiva, positivamente? Tem alguma coisa que tenha chamado mais a sua atenção, em termos Olha, de eu acho que assim, futuro? se a gente for pegar um pouquinho de varejo, eu acho que o varejo é um mercado que, nossa, apanhou muito durante a pandemia, né? E conseguiu rapidamente se levantar, se reerguer, se reposicionar. Eu acho assim, eles merecem, sem dúvida nenhuma, o pessoal do varejo merece um grande aplauso, assim, né? Por toda essa energia que foi colocada aí. Por outro lado, acho que tem alguns outros setores que a gente achou que provavelmente iam alavancar um pouquinho mais rápido, e aí sim, acho que durante a pandemia a gente acabou ficando um pouco mais conservador, interessante isso, né? E acabou matando alguma parte das inovações, né? Então, olha os transportes, por exemplo, a mobilidade pessoal, né? A gente não tem mais os patinetes, a gente não tem mais as bicicletas, no Brasil não tem mais, a gente isso em vários países do mundo aconteceu a mesma coisa, ou seja, a gente tem um pouco da economia tradicional voltando, né? Se segurando um pouquinho mais, que também acho normal isso, mas eu não sei o quão positivo isso é, né? A gente acabou matando algumas inovações que faziam bastante sentido para o coletivo aqui dos seres humanos, né? A gente pode olhar toda essa variação de criptos também, né? Que foi, enfim, um boom gigantesco que o mercado tradicional foi lá e deu uma achatada também, com todos esses booms aí de notícias que apareceram também na mídia, mas a gente deveria separar melhor, né, o que é uma pessoa do que é uma bela tecnologia que pode revolucionar todos os mercados e o mundo. Então, o que eu sinto um pouco é que aproveitou-se essa oportunidade das pessoas mais assustadas para se segurar um pouco no modelos tradicionais. E a minha recomendação é justamente oposta, não façam isso, assim, eu acho que, de novo, a gente pode manter a galinha de ovos de ouro, mas não vai ter como a gente segurar os desenvolvimentos da tecnologia, não vai ter. Se eu só quiser me manter como tradicional hoje, porque eu estou ganhando dinheiro dessa maneira agora, eu não vou segurar o desenvolvimento, eu simplesmente vou atrasar ele um pouquinho, mas lá na frente eu vou estar muito menos preparado para isso, né? Então, na verdade, meu comentário sobre surpresa é negativa, não sei se ele é tão positivo em relação a grandes mercados que estão fazendo Entendi. acontecer, mas sim a mercados que estão segurando coisas que não estão acontecendo ou que até retrocederam, que me deixa até um pouco mais, enfim, assustada do que o outro lado, né? Entendi. Eu tenho uma coisa que me assustou também, que é o seguinte, se você, nas suas análises, não considerar os aspectos econômicos, políticos, né, você pode ter uma tendência a achar que o futuro vai ser brilhante para um determinado segmento de negócio e isso não acontecer. Não quero dizer que isso vai acontecer, mas vamos pegar varejo, tá? O escândalo das lojas americanas, ele está trazendo para a gente, ele está desvendando uma prática que não deve ser exclusiva dela e que, por conta disso, ela eleva o risco operacional dessas empresas de uma maneira enorme, principalmente se você tiver uma oscilação para cima na taxa de juros. Se você não Exato. considerar isso, você não vai ter nem varejo
vivente, né, para você aplicar a inovação. Exato. Então, como que entra no mix da tua análise o econômico? Não entra 100%, político, econômico, sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso que eu estou dizendo, né, da gente, olha só essa relação interessante. A gente vendo os modelos de negócio se tornarem mais tradicionais, algumas inovações que estavam explodindo, terem minguado um pouco, pelo menos nesse momento, sem certeza que vão voltar, mas pelo menos nesse momento, está completamente conectado ao nosso cenário atual político e de retorno da direita, né, ou seja, um momento onde a direita tá sendo eleita. Agora está caindo um pouco, mas enfim, a gente veio do momento onde a gente estava com muitos governos de direita que naturalmente são mais tradicionais, né, mais tradicionalistas, ou seja, combina com esses modelos de negócio que estão sendo mais valorizados, e isso obviamente tem a ver com todo o cenário econômico também. Quando a gente fala de econômico, fala de uma guerra na Rússia, todo mundo sente medo, fica sem distribuição de gás, a gente tem toda essa tensão na China. Então, assim, a gente analisa 100% e a gente analisa as consequências de tudo isso. Quando a gente usa nossas metodologias, e são umas 20, 30 metodologias diferentes, né, a gente faz efetivamente um estudo para pensar assim, por exemplo, se a China invadir Taiwan, quais são as possibilidades disso que pode acontecer? Quais são todas as possibilidades que isso vai trazer? Vai trazer 7 caminhos diferentes. Destes 7 caminhos, como afeta cada indústria, cada mercado, cada bababá, ou seja, daí eu já tenho 50 possibilidades. Se a Rússia ganhar ou perder da Ucrânia, o que acontece? É uma árvore de decisão, então, né? assim, é uma árvore totalmente de decisão e pensa que você está pensando sobre político e econômico e ao mesmo tempo você está pensando sobre novas tecnologias que vão surgir, se aparecer essa e cruzar com essa, e tem um monte dessas possibilidades. Então, é um imenso mapa que contempla, sem dúvida nenhuma, toda a parte de pessoas, comportamentos e etc., mas também toda a parte econômica, política, social, sustentabilidade, planeta, né, ESG, tudo mais, está tudo contemplado em todas essas vertentes. Então, no final, a gente faz belos cruzamentos para a gente ter pelo menos algumas opções de caminhos possíveis, recomendações um pouco mais certeiras, né? Entendi. Agora, quando você faz esse tipo de análise, você faz como? Ou seja, você acha que tem alguma coisa que as empresas não estão olhando, que deveriam estar olhando? O que você considera uma falha, né, das empresas nessa futurologia, né, que eles estão fazendo, né, e que eles não estão prestando atenção? Porque, por exemplo, a gente vê um mercado muito comentando o que está em moda, né? Seja criptoativo, seja metaverso, né? E como a gente conversou antes da entrevista, né, a gente tem a questão aí do chamado capitalismo de monitoramento, né, o capitalismo de vigilância, que está por trás de muita coisa perigosa que pode acontecer. O que você acha que as empresas deveriam estar olhando nas suas teses de previsão de futuro e que não estão olhando hoje? Essa pergunta é muito legal, né? E efetivamente acho que é bastante coisa. Eu tenho uma metodologia que eu ofereço para as empresas, eu chamo ela de Future Digest. Ela é como se fosse uma curadoria, eu faço curadoria de tudo, de conteúdos que me levam para o futuro, né? Então, por exemplo, são matérias, são vídeos, são artigos acadêmicos, são artigos, né, de notícias, né, são livros, lançamentos de livros. Então, eu faço uma curadoria e faço uma análise de como esses assuntos vão efetivamente afetar o seu mercado. E eu envio para eles por WhatsApp, eu faço um micro podcast, mando por WhatsApp para as empresas e depois mando as fontes para eles, para que eles aprendam aonde curar informação de futuro e como ler, como aplicar uma lente de futuro para que elas possam fazer isso no dia a dia delas. E sempre o maior pedido em relação a isso é: eu sei tudo do meu mercado, eu sei o que está acontecendo no mercado, eu vejo as coisas no mercado, e o que você não está vendo? Tudo que não é do seu mercado, né? Então, o mais interessante é, geralmente, esses conteúdos todos que eu curo de futuro para ajudá-los em relação ao que vai impactar o mercado deles, geralmente não é do mercado deles. Então, o interessante é isso. O que a gente não está olhando é tudo que não é do meu mercado, ou seja, tudo que eu não sou especialista, que efetivamente vai sim afetar o meu mercado, né? Eu tinha um cliente muito, muito grande, talvez seja a maior indústria de plásticos aí do mundo, sei lá, e ela falava: não, mas a gente vai ter um plástico assim assado e não sei o quê, mas a gente ainda tem muito plástico, vamos durar muitos anos. Aquele assunto todo. E aí, quando eu fui conversar com eles, é assim: olha, acabou-se de criar um novo material feito de cannabis, você, né, acabou de aprovar aí que ele pode ser fabricado, que ele é infinitamente mais biodegradável e certamente vai substituir o plástico, assim, assado.
Cara, vocês estavam olhando o mercado de cannabis? Não, claro que não estava olhando, eu estava achando que era para um monte de maconheiro que vai poder comprar cannabis legalmente, né? Porque é isso, eu não consigo entender como aquilo tem a ver com o meu mercado, né? Não consigo fazer essas conexões. Então, a minha opinião é olhar o que não é o seu mercado e que sim, vai afetar o seu mercado e como, né? Acho que esse é o que não está sendo olhado. Isso me faz pensar muito nessa questão, né, das empresas de tecnologia e na própria nova economia, né? Eu acho que uma das definições da nova economia que a gente vê em contraposição, por exemplo, ao Michael Porter, né, o fundador, né, o criador da teoria das vantagens competitivas, né, é justamente que a barreira de entrada está derretendo. E é engraçado porque quando a gente fala em mercado hoje, a gente tinha uma visão muito segmentada, né? Isso está desaparecendo, né? Porque empresas que têm alta capacidade de tratar bem o cliente, como uma Amazon e um Google, estão entrando na saúde, outras que têm capacidade de criar wearables que deem sinais vitais, como a Apple, estão entrando também na saúde, né? Apple, Airbnb, enfim, Uber, né? Então, você vê que tem uma mudança significativa de barreira de entrada. Então, isso vai totalmente ao encontro do que você está falando, né? Se não tem barreira de entrada, qualquer um pode te disruptar, eventualmente. Exato, exatamente. E é interessante também, né, quando você trouxe exemplos aqui de empresas que são grandes, que são grandes empresas de dados, né, e basicamente, se eu sou uma grande acumuladora de dados, eu acho que as empresas também não entendem isso tão bem, né, se eu sou uma grande acumuladora de dados, basicamente eu sou expert em qualquer mercado. Se eu sou expert nas pessoas, eu sou expert em qualquer mercado. Então é por isso que é tão fácil, né? Eu saí de busca, entrar em mobilidade, porque eu sei onde você está a cada minuto, você está buscando coisas no meu mapa, então eu sei dos seus movimentos. Então, se eu já sei dos seus movimentos, eu vou entrar em mobilidade. Eu estou aqui no seu bolso, no seu pulso, então eu já sei como estão os seus batimentos, eu já sei da sua, né, agora a Apple já vai saber das suas diabetes também, já sei dos seus caminhos, eu já sei dos seus hábitos de saúde, ou seja, faz sentido eu entrar em saúde, ou seja, eu tenho essas armas, né, então fica muito difícil eu criar um diferencial, se eu sou uma empresa da área, como é que eu faço para ter o meu diferencial, né, cada vez mais fica importante isso também, eu acho que é uma questão bem interessante. Eu acho que a sua pergunta é a própria resposta. A gente está numa época de um capitalismo de dados. Exato. Então, a vantagem competitiva hoje é o dado, não é mais o ativo que essa empresa investiu na sua linha de produção, ou nas suas antenas e centrais telefônicas ou coisas assim. É muito mais o que ela investiu em dado. E quanto mais dado ela tiver, mais vantagem competitiva ela vai ter, não só para ter um diferencial dentro do seu segmento, mas eventualmente também entrar em outros segmentos, né? Então, esse capitalismo é outra coisa. Isso, né? Claro, vale para tudo. Vamos supor, eu sou uma empresa de chocolate. Sou uma empresa gigante de chocolate e se eu de alguma maneira eu conseguir, né? Eu consigo, claro, mas eu acho que isso ainda é muito mal feito. Mas se, por exemplo, eu conseguir coletar dados dos meus consumidores, etc. Gente, olha só que absurdo, mas faz todo sentido eu, de repente, virar uma grande empresa de dentistas, né? De ortodontia. Cara, eu tenho esses dados, eu sei quem está consumindo mais, quem está consumindo menos, eu tenho como dar dicas de saúde bucal, eu sei que você vai ter, cara, enfim, assim, eu consigo fazer tudo isso. Então, assim, eu tenho que tentar expandir efetivamente aonde eu tenho o conhecimento sobre esse assunto, e isso pode virar negócio para mim, né? Exatamente. Eu acho que esse é um assunto assim apaixonante, cara. Mas, enfim, pessoal, eu estive aqui conversando com a Dani Kleiman. Foi um prazer muito grande aí falar contigo, sempre muito legal. E gostaria de agradecer a você pelo depoimento que você deu aí. Vamos ver se a gente faz mais conversas desse tipo aí, que foi muito legal. E um grande abraço aí para vocês que estão assistindo. Dani, um grande abraço também para você. Até a próxima.